Quando um salto de paraquedas dá errado, a polícia inicia uma investigação e descobrem algo inacreditável. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante. Deixa um comentário também dando sua opinião sobre esse caso aqui, compartilhe o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em 2010, Els Van Doren estava com 38 anos e era mãe de 2 filhos. Ela era casada com um homem chamado Jan. Nessa época, ela trabalhava na joalheria de sua família e sempre que tinha um tempo livre, ela gostava de saltar de paraquedas. Ela começou a praticar o paraquedismo em 1994 com o marido, mas um pouco depois ele parou de praticar e ela continuou, pois era sua paixão. Els passava todos os finais de semana e todos os feriados saltando de paraquedas. Em 1998, Els começou a se interessar pelo salto em formação e em 2001 tornou-se parte de uma equipe feminina de paraquedismo chamada The Divas. Em 2003, a equipe passou a competir no Campeonato Mundial de Paraquedismo. No ano seguinte, ela precisou deixar o grupo por um tempo, pois precisava se recuperar de uma hérnia. Quando ela finalmente se recuperou, decidiu que iria se concentrar mais no paraquedismo por diversão e deixar as competições de lado. Logo após sua recuperação, Els ingressou no clube de paraquedistas de Zwartberg e em 2006 completou com sucesso mais de 2.300 saltos. Foi aqui, enquanto estava no clube, que ela fez amizade com uma colega paraquedista que compartilhava o mesmo amor pelo esporte. Seu nome era Els Klottermans. E na época, ela estava com 26 anos e era professora. Outro companheiro de clube conhecido pelas duas mulheres era um homem chamado Marcel Sommers. Os três eram grandes amigos e até se tornaram parceiros de salto. Com o passar do tempo, porém, Els Van Doren começou a se aproximar de Marcel, apesar de ser uma mulher casada. Como a família de Els estava acostumada que ela passava todos os finais de semana fora de casa no clube de paraquedismo, isso foi perfeito para que seu marido não desconfiasse que ela estava passando tempo demais fora de casa, já que era algo que ela sempre fazia. Com isso, os dois ficaram juntos no apartamento de Marcel. Sem o conhecimento de Els, ele estava namorando com 2 mulheres ao mesmo tempo, sendo a outra Els Klottermans. Para que nenhuma desconfiasse da outra, Marcel definiu dias em que passaria com cada mulher. Às sextas-feiras passava o dia com Klottermans, enquanto aos sábados dedicava-se a Els Van Doren. Mas isso não durou muito tempo. Na sexta-feira, 10 de novembro de 2006, Klottermans apareceu na casa de Marcel, conforme programado para seu encontro semanal com ele. Mas Els decidiu surpreender Marcel naquela noite, aparecendo inesperadamente em seu apartamento. Quando os dois estavam jantando, Els bateu na porta e o seu segredo foi descoberto. Não se sabe como a discussão ocorreu nos momentos que se seguiram, mas naquela noite, Klottermans permaneceu no apartamento de Marcel e dormiu em um saco de dormir na sala, enquanto Els dormiu no quarto com Marcel. Foi aqui que ela notou o paraquedas e outros equipamentos de salto da Els perto de onde ela estava. Sentindo-se magoada e traída depois de ser enganada e deixada de lado pela amiga, Klottermans colocou seu plano terrível em prática. Em 18 de novembro de 2006, Els, Klottermans, Marcel e outro paraquedista chamado Tom estavam programados para saltar em uma formação de 4 pessoas. Enquanto se preparavam para pular do avião, Els, Marcel e Tom saltaram do avião conforme o planejado. Mas parecia que Klottermans não conseguiu pular no mesmo tempo em que os demais. Com isso, ela saltou um pouco depois. Quando o grupo caiu em queda livre, parecia que Klottermans não conseguiria alcançá-los. Em algum momento, o trio quebrou a formação e todos estavam prontos para abrir seus paraquedas com segurança. Mas foi nesse momento que ficou claro que algo estava gravemente errado. Quando Els puxou a corda para abrir o seu paraquedas,
ela percebeu que aquilo falhou. Bom, ela tentou não entrar em pânico e sabia que tinha o paraquedas reserva. Então ela foi lá, puxou a outra corda, mas o seu paraquedas de segurança também não foi acionado. E quanto mais o tempo passava, mais em queda livre ela estava. E é claro que ela começou a ficar muito nervosa. E até mesmo Marcel percebeu que tinha alguma coisa errada, porque ela ficou desesperada. Ela realmente não sabia o que fazer. Quando Marcel viu, ela estava a apenas 500 metros do solo, com o paraquedas ainda não ativado. Não havia nada que ele pudesse fazer, exceto observar aquilo horrorizado. Num último esforço, Els tentou desesperadamente desembaraçar as cordas do seu paraquedas para abri-lo. Ao mesmo tempo que isso acontecia, uma mulher que estava no jardim de sua casa, pendurando algumas roupas na cidade de Oplabik, ela ficou muito assustada quando ouviu um barulho muito forte. Ao olhar para cima, ela viu um indivíduo viajando no céu em direção ao seu jardim com um paraquedas. Isso era algo comum que acontecia, até porque a sua casa estava localizada a poucos metros do clube de paraquedismo e do campo de pouso que eles usavam, então não parecia nada diferente. Mas quando ela se virou para continuar pendurando a roupa, a mulher notou um pano branco pendurado no topo de seus arbustos. Ao se aproximar dos arbustos, ela notou alguém preso entre as folhagens. A mulher desesperada chamou o marido, que também estava no jardim, também viu toda aquela situação e eles ligaram imediatamente para a emergência. Quando a emergência chegou, eles descobriram que o corpo era de uma mulher e foi revelado que era de Welles Van Doren. Welles caiu de uma altura de mais de 3.000 metros e não mostrava nenhum sinal de vida. Enquanto isso, Marcel encontrou um lugar seguro para pousar e começou a correr pelas ruas gritando por Els e tentando descobrir onde ela havia pousado. Uma ambulância logo passou por ele e ele correu atrás dela, seguindo até a casa onde a Els havia pousado. Ao correr para onde ela estava deitada sendo socorrida, ele teve que ser contido por algumas pessoas. Quando o serviço de emergência chegou ao local, tentaram a reanimação, mas isso não adiantou. Els não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo. Marcel disse que ninguém deveria tocar no paraquedas de Welles. Ele suspeitou que tinha alguma coisa errada, porque é incomum o paraquedas não abrir e também o paraquedas de emergência. Ele suspeitou que alguém pudesse ter mexido e tivesse acontecido alguma coisa. Em seguida, com o celular da Els, ele ligou para o marido dela e contou ali o que tinha acontecido. O Jan, o marido, correu para ficar ao lado da esposa. Enquanto isso, Tom e Clotements voltaram para o clube de paraquedas, onde a notícia da morte da Els foi divulgada ao resto dos membros. Enquanto eles recebiam essa informação, eles tentavam assimilar o que tinha acontecido, porque era algo inacreditável. Clotements caiu de joelhos e começou a chorar alto. Um pouco depois, James chegou ao clube para recolher os pertences de sua esposa e foi nesse momento que ele conversou com a Clotermans, que disse que iria recolher os itens que estava dentro do vestiário. Mas ele percebeu que ela estava com um comportamento estranho. Ela estava meio imóvel, mas ela tinha um sorriso estranho no rosto. Clotements foi até o vestiário para buscar os itens ali da Els, mas o marido dela percebeu que ela levou tempo demais para separar as coisas dela. De volta ao local do acidente, a polícia recolheu o paraquedas de Els e seu capacete, que continha uma câmera de vídeo de seu salto. Uma autópsia foi realizada e determinou que ela não estava sob efeito de álcool ou drogas, que pudesse ter afetado ali a sua capacidade de funcionar normalmente. Sua morte foi considerada assassinato ou suicídio. A causa da morte foi devido a muitas fraturas e hemorragias internas resultantes do impacto da queda. Depois disso, sua família começou a suspeitar que alguém do grupo assassinou Els. Devido a isso, os sócios do clube foram convidados a não comparecer ao funeral dela, mas esse pedido foi ignorado por alguns membros do clube, incluindo a Clotements. Sua família sofreu ainda mais quando descobriram que ela estava tendo um caso com o Marcel Somers há mais de 5 anos. Jan ficou particularmente chateado porque os outros membros do clube de paraquedismo sabiam disso e ele até era amigo de alguns deles ali desde a época em que ele era membro do grupo. Na verdade, Els até disse aos amigos que estava separada do marido, o que era uma mentira.
A polícia aproveitou as preocupações levantadas sobre o paraquedas reserva de Els também não ter aberto e logo após o seu funeral, eles iniciaram uma investigação. Um especialista com amplo conhecimento de paraquedas foi chamado para examinar o que podia ter acontecido e ele viu que tinha algo errado. Imediatamente, o especialista percebeu que estava faltando uma parte crucial de seu paraquedas, que é um pequeno paraquedas auxiliar usado para implantar o paraquedas principal ou o reserva. Também havia sinais claros de adulteração, pois foi constatado que o cordão deste pequeno paraquedas foi cortado, junto com uma das tiras suspensas do paraquedas de emergência. Olhando o vídeo do salto, um tecido vermelho não identificado pôde ser visto pendurado na frente do rosto dela. Isso não fazia parte do equipamento e os investigadores não conseguiram descobrir o que era. Eles pediram aos moradores que verificassem seus jardins e arredores para tentar localizar esse pano vermelho, e se eles encontrassem, deveriam ter muito cuidado, pois poderia conter o DNA do assassino. Infelizmente, o tecido não foi encontrado. Na segunda-feira depois do crime, o pequeno paraquedas foi encontrado por Chloe Temens, pendurado em uma árvore. Ela não ligou para a polícia. Ela ligou para o Marcel para contar a ele sobre a sua descoberta. Então foi o Marcel que ligou para a polícia ao saber, quando ele recebeu essa notícia, e eles foram até o local. Assim que eles chegaram, eles depararam com o Els Chloe Temens histérica. A polícia achou muito suspeito ela ter encontrado o item. Ela simplesmente disse que era um sinal de Els que veio do céu. Os três principais suspeitos no caso nesse momento eram o marido, o Jan, o seu amante Marcel e sua amiga Els Chloe Temens. A polícia prendeu itens na casa do Marcel e ele logo foi descartado como suspeito. Depois, eles também investigaram o Jan e ele também foi descartado, ele não tinha nenhuma ligação com o assassinato de sua esposa. A polícia também removeu itens da casa de Chloe Temens, incluindo seu celular, um notebook e um diário, e em seguida ela foi chamada até a delegacia. Durante o interrogatório, ela disse que não teve nada a ver com o crime. Em vez disso, ela tentou culpar o Marcel. Ela disse que ele guardava os equipamentos de Els quando ela ficava nos fins de semana na casa dele, e ela também tentou culpar o marido, dizendo que o equipamento ficava na casa deles durante a semana. Após o interrogatório, Chloe Temens foi libertada e estava livre ali para voltar para casa, até porque a polícia não encontrou nada que a incriminasse. Mas ela foi chamada novamente em 20 de dezembro de 2006 para uma segunda entrevista, mas ela não apareceu. A polícia então foi atrás dela para saber o que tinha acontecido e eles descobriram que ela tentou tirar a própria vida naquela manhã, após ela ter tomado vários remédios para dormir e antidepressivos. Ela foi encontrada inconsciente por sua mãe e foi levada às pressas para o hospital para ser tratada. Após sua recuperação, ela foi enviada para um hospital psiquiátrico, onde ficou mantida sob observação por 15 dias. Ela havia sido diagnosticada com um transtorno de personalidade limítrofe e depressão anos antes, e essa não foi a primeira vez que ela tentou tirar a própria vida. Depois de várias investigações, em 11 de janeiro de 2007, Els Chloe Temens foi presa sob suspeita do assassinato de Els Van Doren. A polícia pediu que ela fizesse um teste do polígrafo, mas ela se recusou. O julgamento do assassinato começou em 24 de setembro de 2010. A promotoria estava confiante de que havia evidências suficientes para obter uma acusação de assassinato para Chloe Temens. O motivo foi dado como ciúme por descobrir que o seu namorado também estava se relacionando com a sua amiga. Ao olhar um dispositivo dela usado no salto, a polícia descobriu que ela saltou mais tarde do que o resto da equipe e também ativou o seu paraquedas mais cedo, permitindo-lhe observar a cena se desenrolar de cima. Isso também teria permitido que ela ficasse de olho no paradeiro do pequeno paraquedas preto de Els, para que ela pudesse recuperá-lo mais tarde. O advogado de defesa dela argumentou que a acusação não tinha nada além de provas circunstanciais. Els Chloe Temens testemunhou em seu julgamento, afirmando que nem via um futuro com Marcel e só dormia com ele por causa de sua baixa autoestima. Apesar de suas tentativas desesperadas de manipular o júri e desviar a culpa dela, Els Chloe Temens foi considerada culpada do assassinato e foi condenada a 30 anos de prisão. Chloe Temens recorreu do veredito alegando que foi interrogada pela polícia sem a presença do seu advogado. Esse recurso foi negado em maio de 2011. Em 2022,
depois de cumprir 16 anos de sua pena, ela recebeu sua liberdade condicional com várias restrições. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, ficou claro, né, naquele momento em que ela descobriu que o namorado estava, né, tendo um caso com uma amiga dela, com certeza ela perdeu a cabeça. Ela tentou ali manipular as pessoas de todas as formas possíveis, queria colocar a culpa nos outros, no marido da Els ou até mesmo no Marcel, mas, né, o júri ali viu que ela estava mentindo. Agora ela recebeu a sua liberdade condicional, como a gente viu, com várias restrições, e tá tentando aí seguir a sua vida. Quero saber de vocês, o que vocês acham, se a pena que ela recebeu depois foi praticamente metade da pena que ela cumpriu, se vocês acham justo isso, ou será que ela corre o risco de cometer mais um crime e isso seria um perigo para todos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.